Fala aí, galera, beleza? Vou estar gravando aqui uma análise de um criativo do nicho de emagrecimento. O criativo está escalado, vocês podem ver que ele aqui está com 9 dias já escalado, tá? Tem outras variações desse criativo aqui, e aí eu vou estar mostrando para vocês aqui o vídeo, tá? Desse criativo. Então aqui foi um print que eu tirei da biblioteca para mostrar para vocês aqui que ele está 9 dias, mas ele tem já praticamente umas 10 variações desse criativo mais ou menos. E aqui a gente tem o criativo aqui, né? Ele é em vídeo, ele tem cerca de 2 minutos e meio. E aqui nós temos a cópia desse criativo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o criativo em si. Play aqui. Breakfast foods to avoid. Oatmeal? There's nothing good in oatmeal. Oats are one of the best ways to fatten us. Granola, deceptively labeled as healthy food in stores. Granola. Breakfast foods to avoid. Oatmeal? There's nothing good in oatmeal. Oats are one of the best ways to fatten us. Granola, deceptively labeled as healthy food in stores. Granola is filled with grains and tons of sugar. And these grains are lectin bombs capable of destroying just about anyone's gut. Hard-boiled egg. Hard boiling. A few pasture-raised or omega-3 eggs. Cereal. Pure sugar, folks. Even so-called healthy cereal options can still wreak havoc on your gut and cause weight gain. Low-fat anything? Stay away. Companies market low-fat options as healthier, but just look at the label. These things are full of added sugars to make up for the flavor loss when they processed out all those natural fats. The truth is, fat isn't the enemy at all. Heard of the keto diet? It's all about eating the right fats to trick your body into max burning stored fat to slim down quickly. Of course, it's nearly impossible to stick. And here's the rub. Even if you followed it perfectly, it still won't work the same way for everyone. Everyone's body processes fat differently. It all depends on your unique metabolic type. Now think about it. Why can some people eat nearly anything and not gain a pound, while others gain and lose weight like a yo-yo? Why do some people accumulate fat right around their bellies, while others store it around their butt and thighs? It's all tied to your metabolic type. E aí vocês estão vendo aqui como é que é um criativo dinâmico, né? Um criativo que não é aquele criativo estático. Ele passa entre podcast, entre imagens de desenhos, de receitas, fazendo referência a alguns produtos e etc, né? E aqui, então, esse criativo ele é bem dinâmico, né? Vocês podem ver que ele tem algumas. A gente faz uma chamada aqui de uma edição de podcast, depois faz referência a alguns alimentos, faz referência à questão de emagrecimento também, que nem vocês viram aqui nessa imagem de desenho. Faz referência a alguns alimentos, né? Faz referência a açúcar, destaca alguns produtos, né? E a sua tabela nutricional ali, tá vendo? É um criativo muito dinâmico, né? Ele é um criativo com vídeos longos que não prende a atenção do público. Então, esse é um tipo de criativo em formato que se destaca bastante e chama bastante a atenção do público. Aqui atrás a gente tem a copy, né? A copy do criativo. E aqui eu dividi essa copy em 7 blocos, tá? Para ficar melhor a análise, então a gente vai estar analisando aqui por bloco. Então aqui ele já começa com uma chamada aqui, né? Uma chamada que alimentos de alimento de café da manhã para evitar, né? Então já chama já uma atenção e ele continua aqui, né? Mantenha a distância de empresas que promovem opções com baixo teor de gordura, como saúde, como mais saudáveis, vírgula, né? Aí dá uma vírgula para chamar atenção, uma controvérsia, mas se olhar para o trabalho, e aí, e aí ele vem, né? Tipo, nesse primeiro bloco aqui, é um bloco que acontece, chama a atenção, né, do leitor e destaca um tema com mais relevância, né? Tipo, é, mantém a distância de empresas que promovem
opções de baixo teor de gordura como mais saudáveis, né? Tipo, é uma controvérsia, né? Mas é só olhar para o trabalho. Então, vocês podem ver que esse ângulo é um ângulo que é um tema relevante, né? Que fala sobre alimento no café da manhã, mas ele sugere um senso de urgência, mas tem uma contradição ali também, né? Quando fala ali de alimentos que têm teor, que promovem baixo teor de gordura, né? Para chamar atenção porque é mais saudável. Então, ele puxa uma curiosidade, né? Para entender o porquê. Nesse segundo bloco aqui ele continua. Essas são as coisas que essas coisas estão cheias de açúcar adicionados para compensar a perda do sabor, quando eles processam todas aquelas gorduras naturais. A verdade é, a verdade é que a gordura é o inimigo de maneira alguma, né? Então a verdade é que a gordura não é o inimigo de maneira alguma. Já vou falar da dieta cetogênica, né? Então eu venho com uma pergunta. É, é, é toda sobre comer as gorduras certas para esmagar o seu corpo e queimar o máximo de gordura armazenada para emagrecer rapidamente. Então ele vem e fala aqui nesse bloco, ele dá uma ressalta nesse bloco aqui, ele desenvolve um desafio, né, uma crença, né, e uma crença comum sobre a gordura ruim e apresenta uma alternativa, né, no caso que é a a dieta cetogênica. Então, mas o objetivo ali é de engajar com a informação, né, que pode contradizer o conhecimento público, né, o conhecimento popular. Então, ele provoca uma reavaliação sobre a sua crença, né? Quando ele chega, ele fala que essas coisas são cheias de açúcar, são adicionadas bastante açúcar, né, para compensar a perda do sabor. Então, às vezes você está achando que está comendo algo saudável, mas não está. Então, quando eles processam todas aquelas gorduras naturais. Então, tipo, e ele vem com uma pergunta, né? A verdade é que a gordura não é o inimigo de maneira alguma, né? Então ele vem. A verdade é que a gordura não é o inimigo de maneira alguma, entendeu? E aí ele vem. Você já ouviu falar da dieta cetogênica? E aí, tipo, ele continua, né? E é todo sobre comer as gorduras certas para enganar o seu corpo e queimar o máximo de gordura armazenada. Então, tipo, tem uma gordura certa para se comer. Então, ele vem com esse apontamento. E aqui no terceiro bloco, ele continua. É claro que quase impossível emagrecer. Aqui está a parte difícil, né? Mesmo que você siga perfeitamente, e ainda assim não funcionará da mesma maneira para todos. Então, tipo, mesmo que se for seguir certinho, não vai seguir da mesma maneira para todos. Ou seja, cada um tem um biotipo, tem um sistema. E aí ele continua. O corpo de cada um processa a gordura de forma diferente, né? E ele vem dizendo, depende do tipo do seu metabolismo, né? Metabolismo único. Então, nesse ponto aqui, nessa análise, ele amplifica o desejo, né, de uma solução personalizada e destaca a compatibilidade de emagrecer, né? Tipo, não é qualquer pessoa que vai estar emagrecendo. Tem diferença de pessoas e tem diferença de processamento individual de gordura. Isso aí, tipo, ele cria uma conexão emocional com o leitor e que pode também estar enfrentando essas dificuldades, tipo, né? No bloco 4 ele vem, faz uma reflexão. Agora pense nisso. Por que algumas pessoas podem comer quase qualquer coisa e não ganhar quilo nenhum, enquanto outras ganham em- é, enquanto outras ganham e perdem como ioiô, né? Tipo, aí já faz uma analogia com o ioiô, tipo, vai e volta. E aí ele continua. Porque algumas pessoas acumulam gordura logo ao redor da barriga, enquanto outras armazenam ao redor dos quadris e das coxas. É uma pergunta. Então, tudo que está ligado ao seu metabólico, e por isso que alguns de nós ok. E por isso que alguns de nós que pensamos estar comendo e vivendo de uma forma saudável, ainda estamos lutando, ainda, ainda lutamos com quilos extras teimosos. Então, nesse bloco aqui, ele faz uma reflexão, então, tipo, ele já bate em algumas crenças que a pessoa já tem na mente, né? Então, fortalece o desejo de enfatizar que não só existe uma solução única para todos, né?
e isso aumenta a curiosidade e a necessidade do leitor descobrir mais sobre, né? Sobre o seu tipo de metabólico, seu metabolismo, na verdade, né? E aí que no bloco 5 ele vem, caramba, eu fui um deles por anos, né? Tipo, ele se bota no lugar da pessoa. Eu estava e era salada, né? E agora sei que está fazendo todas as coisas erradas para o meu metabolismo, né? Meu tipo de metabolismo. E era uma vez que conheci esse tipo metabólico que você pode obter de emagrecimento da dieta cetogênica sem dietas restritivas. Então, tipo, esse bloco aqui ele já vem dizendo como se fosse que ele já passou por isso, né? Então é uma análise tipo de personalidade, mas ele também tem uma mensagem ali por trás, né? Tem um testemunho para gerar credibilidade, como se ele tivesse passado por aquilo. E com isso o público acaba se identificando com o relato, né? Então isso serve para reforçar o desejo de uma solução, né? Aí vem no bloco 6 ele diz: tudo que você precisa é adicionar um tipo específico de gordura, certo? A sua dieta para ativar o poder da queima de gordura no seu corpo. Então, tipo, ele está colocando na cabeça do público que tem uma gordura certa que pode estar agilizando a sua perda de gordura. E aí ele vem. Se você quiser descobrir o seu tipo, montei um questionário curto onde é, você pode descobrir. Ele vem. Você precisa colocar o seu e-mail e mais nada. Assim, então já tipo já está capturando o lead, né? Tá fazendo a captura do lead ali para eles. E aí ele vem, né? No caso esse bloco no bloco 6 aqui, ele faz uma chamada, né? Que a chamada para tá adicionando o e-mail, né? O leitor está participando, tipo, como se fosse uma análise, né? Um questionário para descobrir as informações e te beneficiar de uma forma direta, de uma forma exclusiva. E aí ele faz a ação do público está adicionando um e-mail. Ele vem aqui, apenas responda algumas perguntas simples. E eu compartilharei os seus resultados aqui, mesmo, imediatamente. Assim você possuirá a chave oculta para a sua estratégia única e de gerenciamento de peso instantânea. Na verdade, uma vez que você desbloqueia o seu perfil metabólico, também mostrarei exatamente como ajustar uma pequena uma pequena coisa sobre a sua dieta para emagrecer em tempo recorde. Basta fazer um questionário e começar, né? Então aqui ele já traz um senso de urgência, né? Ele traz um senso de urgência para a pessoa estar tendo a transformação dela ali e ele faz uma promessa, né? De gratificação imediata, né? Com a solução, então a pessoa vai ter resultados imediatos ali, conforme eu falei, e, e ainda traz algo mais personalizado, né? Algo que aumenta a probabilidade do público ali tomar a ação desejada, né? Então, tipo, ele já gera o desejo aqui no final, né? Para o público ter aquela ação de clicar e responder o questionário. Então, vocês podem ver que, tipo, esse aqui é um funil de quiz, né? E já qualifica o lead e eles também já captura a informação do lead ali. Então, vocês podem ver que ele Ele também já fala o seguinte, que são perguntas simples, né? Que logo em seguida ele vai compartilhar o resultado imediato. Então, tipo, a pessoa já vai ter uma resposta imediata. E assim ele também vai trazer uma estratégia de gerenciamento exclusiva, né, para a pessoa que está respondendo aquele quiz ali, de forma instantânea. Então, tipo, a pessoa já vai responder aquilo ali, o nível de consciência dela já vai entendendo que ela vai receber e também ainda vai ter um feedback imediato, exclusivo só para ela. E aí ele vem com a promessa embaixo, né, dizendo que a verdade é que você precisa desbloquear o seu perfil metabólico, né? E, tipo, para mostrar isso, ele vem exatamente falando em ajustar pequenas coisas ali sobre a dieta para emagrecer em tempo recorde. Então, tipo, você vai ter um tratamento exclusivo para você emagrecer de forma rápida. Então, e ele vem com uma chamada aqui, né? Tipo, clica aqui, né? Basta fazer o questionário.
para você ter todos esses resultados. Então, isso é um criativo ele está no formato de quiz, né? Então, você pode ver que praticamente uma estrutura dele é como se fosse uma estrutura também de uma VSL. Então, nesse bloco aqui, nesses blocos, pode perceber que a gente consegue estar modelando para um nicho de emagrecimento, para um funil de VSL, ou para qualquer outro tipo de funil também. Então, você vê que é um criativo que gera um ângulo de controvérsia no início, né, dele aqui. Esse ângulo introduz uma contradição no marketing, né? Quando ele chama atenção para o café da manhã, que a pessoa também está se alimentando errado, quando ela acredita nesses produtos que falam que não tem açúcar, mas ele tem gorduras que podem estar prejudicando, né? Então ele diz que para tirar o sabor, eles colocam mais açúcar, e com esse açúcar o público acaba entendendo que está engordando, está ganhando peso, e com eles processam também toda aquela gordura naturais, na verdade. Então você vê que ele fala que a verdade é que a gordura não é o inimigo, né, de maneira alguma. Então, tipo, ele também dá uma consciência aqui que, na verdade, tem uma gordura certa, né? Então, por isso que ele fala que comer gorduras certas para enganar o seu corpo e queimar o máximo de gordura armazenada para emagrecer rapidamente. Então, vocês podem ver que, tipo, ele bota pro leitor, o público ali, né, que tem uma gordura certa para estar emagrecendo. Então, tipo, esse é um criativo de emagrecimento, né, que faz esse nível de conscientização. And cause weight gain. Low fat anything is the enemy for everyone. But in fact, salad now the right specific fat type to you. Bem aqui, ó, faz referência a algumas gorduras, né, específicas, né? Está escrito no criativo. Fat type to your diet to flip the switch on your body's fat burning power. If you want to find out your type, I put together a short quiz where you can find. Ele faz a referência ao quiz, que eu falei para vocês. Ele bota um exemplo aqui para estar elevando o nível de consciência do público. Quando clicar, ele vai cair nessa ideia desse quiz aqui. Now, you don't need to put in your email or anything. Então, aqui, ela só precisa colocar só o e-mail, mais nada. I'll share your results right away. So you'll possess the hidden key to your unique weight management strategy instantly. In fact, once you unlock your metabolic profile, Aqui, metabolismo. I'll also show you exactly how to tweak one tiny thing about your diet to help you slim down in record time. Just take the quiz to get Ela. Aí já faz a chamada, responda o quiz. Então, é esse criativo aqui, galera, de hoje, que fez essa análise dessa cópia. E é isso aí. Valeu, tamo junto.